Capítulo 2. O corpo como inscrição da história. Naquela manhã, a praça não me devolveu apenas duas maneiras de envelhecer. Devolveu também algo mais discreto e talvez mais difícil de apreender à primeira vista: a espessura histórica dos corpos. À distância, os dois homens pareciam partilhar o mesmo espaço, o mesmo chão, o mesmo tempo da manhã. Mas, quanto mais eu os observava, menos me parecia que atravessavam a mesma praça. Havia entre eles uma diferença que não se deixava reduzir nem à idade, nem ao humor, nem à simples condição física. Era como se cada corpo trouxesse consigo uma longa educação silenciosa, uma memória de exigências, hábitos, trabalhos, cuidados e privações que se tornava visível sem precisar ser dita. Não foi uma frase que primeiro me fez pensar nisso, mas a maneira como cada um se movia. Um dos corpos ainda parecia responder ao espaço com alguma familiaridade, como se o gesto pudesse nascer e se completar sem grande hesitação. O outro, ao contrário, parecia atravessar a praça sob o signo de uma cautela mais funda, como se cada deslocamento tivesse de ser antes medido, composto, negociado. Não se tratava apenas de lentidão. Havia ali uma diferença mais antiga, inscrita no próprio modo de ocupar o mundo. Aos poucos, tornou-se difícil olhar para aquela cena como quem vê apenas dois organismos envelhecidos. O que estava diante de mim eram corpos em que o tempo não apenas passara, mas trabalhara. Corpos marcados por formas distintas de esforço, disciplina, descanso, vigilância, abandono, proteção e uso. Corpos que não chegavam à velhice como matéria virgem, mas como superfície de inscrição de uma história. Foi essa intuição que me levou a este capítulo. Porque o corpo não envelhece apenas como natureza, ele envelhece também como memória de tudo aquilo que o moldou antes. Os ritmos a que se curvou, as exigências que suportou, os cuidados que recebeu ou não recebeu, os hábitos que incorporou, as normas que aprendeu a obedecer, os modos pelos quais foi treinado a existir. Antes de ser declínio biológico, o envelhecimento já encontra um corpo longamente educado pela história. À primeira vista, essa afirmação pode parecer abstrata, mas não é. Basta olhar com um pouco mais de atenção para o mundo ao redor. Fotografias antigas, filmes de época, anúncios publicitários e discursos sobre beleza mostram com relativa clareza que os corpos não são vistos, avaliados e desejados sempre da mesma maneira. Houve momentos em que o ideal de beleza feminina valorizava maior contenção, delicadeza e magreza discreta. Em outros, ganharam força imagens de vigor, firmeza, definição muscular, juventude prolongada e autocontrole visível. O corpo belo, saudável, aceitável ou desejável não tem um significado fixo. Ele muda com o tempo. Mas a questão não se esgota nessa constatação, quase já banal, de que cada época tem seus gostos e seus modelos. O problema é mais profundo. Como uma época entra no corpo? Como práticas, instituições, discursos, saberes e políticas vão moldando gestos, ritmos, condutas, medos, prazeres, expectativas e formas de cuidado. Em outras palavras, como a história deixa de ser pano de fundo e passa a falar através da postura, da marcha, do fôlego, da dor, do medo de cair, da disciplina de comer, da culpa de descansar, da obrigação de manter-se funcional. Essa pergunta não está distante da vida cotidiana. Ela atravessa a maneira como nos sentamos, como comemos, como tememos engordar, como aprendemos a reconhecer um corpo como saudável, responsável, bonito, preguiçoso, ativo ou decadente. O corpo não é apenas aquilo que temos, é também aquilo que aprendemos a ler, em nós mesmos e nos outros. A praça, então, deixa de ser apenas cenário e se torna problema. O primeiro homem não é simplesmente alguém que envelheceu mal, nem o segundo alguém que envelheceu bem. Essas fórmulas simplificam em excesso o que está diante de nós. O que se vê ali são dois corpos em que a vida se acumulou de maneira desigual.
Dois corpos nos quais o tempo não apenas passou, mas se instalou. Dois corpos que carregam, na forma de andar, no ritmo da respiração, na cautela dos movimentos ou na confiança do gesto, marcas muito antigas. Se esses mesmos corpos tivessem vivido em outra época, outras moralidades, outros saberes médicos, outros ideais de força, de decência, de beleza e de utilidade, teriam deixado neles suas marcas. Hoje, porém, eles envelhecem atravessados por formas de poder muito próprias da modernidade e do presente. É nesse ponto que um dos maiores intelectuais do século XX, Michel Foucault, se torna decisivo para este capítulo. Não porque ofereça um sistema pronto para explicar tudo, mas porque ajuda a perceber algo fundamental. O corpo não é apenas atravessado pela história, ele é produzido, trabalhado e administrado por ela. 2.1 O corpo, antes de envelhecer, já foi longamente educado. Antes de entrar nos conceitos produzidos por Foucault, vale a pena deter-se numa evidência da vida comum. Muito antes de chegar à velhice, o corpo já foi corrigido 1000 vezes. Aprende-se a sentar direito, a esperar a vez, a baixar o tom de voz, a controlar impulsos, a usar talheres, a andar de certo modo, a cruzar as pernas ou não, a responder ao relógio, a tolerar desconfortos, a não chorar em público, a parecer forte, a esconder a dor, a render no trabalho, a conter o cansaço. Quase nada disso é puramente espontâneo. O corpo, muito cedo, é educado. Talvez por isso seja insuficiente olhar para um corpo envelhecido como se ele fosse apenas o resultado final da biologia. Ele chega à velhice já moldado por longas pedagogias visíveis e invisíveis. Já aprendeu muito sobre obediência, compostura, utilidade, higiene, decoro, produtividade, força, vergonha, autocontrole e desempenho. O envelhecimento encontra um corpo que já foi intensamente trabalhado. É justamente aqui que Foucault ajuda a nomear algo importante, o poder disciplinar. Ao investigar as práticas da modernidade, sobretudo em vigiar e punir, ele mostra que entre os séculos XVII e XVIII, o poder deixa de aparecer apenas como força espetacular e punitiva do soberano e passa a operar de maneira mais minuciosa, contínua e cotidiana. Já não basta castigar, é preciso treinar, corrigir, distribuir, observar, repetir, medir, comparar, tornar os corpos úteis. Isso pode soar abstrato num primeiro momento, mas basta pensar em instituições muito concretas: escola, quartel, fábrica, hospital, prisão. Todas elas, cada uma a seu modo, ensinam o corpo a ocupar espaço, obedecer ritmos, cumprir horários, repetir gestos, conter impulsos e ajustar-se a expectativas. O poder disciplinar não age apenas proibindo, ele fabrica hábitos. Não apenas limita, produz modos de agir. A imagem do panóptico ajuda a compreender isso. Trata-se de um modelo arquitetônico de prisão organizado em torno de uma torre central de onde um vigia poderia observar os presos sem ser visto. Como o detento nunca sabia ao certo se estava sendo observado, passava a agir como se estivesse sob vigilância permanente. O mais importante aqui não é a arquitetura em si, mas a lógica. O controle torna-se mais eficaz quando é interiorizado. Já não depende o tempo todo da presença visível da força. O sujeito passa a portar dentro de si a possibilidade constante da observação. Convém notar o alcance disso. Quando o poder consegue entrar no gesto, no hábito e no automatismo cotidiano, ele já não precisa gritar tanto. Ele se torna mais silencioso e, justamente por isso, muitas vezes mais eficaz. Na praça, essa reflexão ganha corpo. O primeiro personagem talvez traga no organismo uma longa história de exigência contínua, de repetição, de trabalho duro, de obediência ao tempo dos outros. Seu corpo pode ter sido treinado menos para o cuidado do que para a resistência. Talvez tenha aprendido desde cedo a suportar dor e cansaço sem poder interromper a tarefa. O segundo personagem, por sua vez, pode ter passado por outras formas de disciplina, escolarização mais longa, maior acesso a práticas corporais orientadas, maior familiaridade com prescrições médicas e pedagogias do autocuidado. Em ambos os casos, o que importa perceber é o mesmo.
O corpo não chega à velhice como página em branco. Ele já foi educado, já foi corrigido, já foi moldado por técnicas de poder. Talvez não haja corpo inocente diante de uma época. 2.2 Quando o poder deixa de mirar apenas o indivíduo e passa a governar a vida. Mas isso ainda não basta. Se ficarmos apenas na disciplina, perderemos uma parte importante do problema. O corpo individual é treinado, sim, mas a modernidade também passou a olhar para algo mais amplo, a população. É aqui que entra a biopolítica. A partir da segunda metade do século XVIII, o poder já não se ocupa apenas de corrigir cada sujeito em sua conduta particular. Ele volta seu olhar para nascimentos, mortes, epidemias, doenças, higiene, expectativa de vida, fecundidade, longevidade, circulação, moradia e condições gerais de saúde. Em vez de lidar apenas com o corpo singular, passa a gerir a vida em escala populacional. Isso significa que viver, adoecer, reproduzir-se, morrer, alimentar-se, mover-se e envelhecer tornam-se cada vez mais questões de interesse político, médico e administrativo. O problema já não é apenas punir desvios ou treinar comportamentos, é calcular riscos, reduzir custos, prever doenças, prolongar a vida, controlar danos, organizar campanhas, produzir estatísticas, estabelecer metas de prevenção. Mais uma vez, pode parecer distante, mas não está distante. Está no vocabulário do cotidiano. Fatores de risco, prevenção, estilo de vida, sedentarismo, população vulnerável, promoção da saúde, envelhecimento ativo, autonomia funcional. Tudo isso mostra que o corpo deixou de ser pensado apenas como experiência privada. Ele se tornou objeto de cálculo. Esse deslocamento ajuda muito a compreender a praça, porque a diferença entre os dois personagens não é apenas íntima, espiritual ou biográfica, ela também é biopolítica. O acesso desigual à saúde, à informação, ao descanso, ao exercício físico, ao acompanhamento clínico e às condições materiais de cuidado participa da forma como cada corpo chega à velhice. O exemplo do cigarro torna isso particularmente claro. Durante boa parte do século XX, cigarro circulou com relativa naturalidade em muitos ambientes. O cigarro aparecia ligado ao charme, ao costume, à sociabilidade, à pausa no trabalho, à imagem de maturidade e até a certa sofisticação. No Brasil, sobretudo, até as décadas de 1980 e 1990, era comum sua presença em repartições, bares, salas de espera, intervalos de trabalho e espaços familiares. Aos poucos, porém, esse cenário mudou. Vieram campanhas públicas de prevenção, advertências sanitárias nas embalagens, restrições ao uso em ambientes fechados, proibição da propaganda, difusão de dados epidemiológicos e uma nova linguagem médica e escolar sobre o tabagismo. O cigarro passou a ser nomeado como risco, dependência, dano e ameaça à saúde individual e coletiva. Vale a pena demorar-se um pouco aqui. O que está em jogo não é apenas a mudança de opinião sobre um hábito, é uma transformação mais funda. Algo que antes podia parecer costume privado passa a ser reorganizado por um regime de saber que o redefine como problema de governo. O tabagismo deixa de ser apenas escolha individual e se torna questão de saúde pública, de prevenção populacional, de custo sanitário e de gestão da vida. Mas a biopolítica não alcança todos da mesma forma, e esse ponto é decisivo para o livro. Talvez o segundo personagem da praça tenha vivido em contextos em que essas campanhas chegaram com mais força, tenha tido maior acesso à escolarização de qualidade, à informação e ao acompanhamento clínico, e por isso tenha reorganizado sua relação com o corpo mais cedo. O primeiro personagem, por outro lado, pode ter vivido em condições em que tais discursos chegaram mais tarde, de maneira mais frágil ou menos praticável. Talvez para ele o cigarro não tenha sido apenas vício, mas alívio, pausa possível no intervalo do trabalho, gesto de pertencimento, pequeno prazer acessível em meio a rotinas duras. Os dispositivos são os mesmos, as condições de incorporação são desiguais. Se isso for verdade, então a praça já não mostra apenas duas pessoas envelhecidas, mostra também a desigualdade com que uma época distribui suas promessas de cuidado. 2.3
quando a norma entra por dentro. Mas ainda há um passo a dar. Não basta dizer que instituições disciplinam os corpos e que a biopolítica administra a vida das populações. Há um momento em que o poder se torna ainda mais fino. Ele já não atua apenas de fora para dentro. Ele passa a instalar-se no próprio sujeito. A pessoa aprende a observar-se, medir-se, corrigir-se, interpretar-se e governar-se. Controla o peso, monitora exames, conta passos, vigia a alimentação, teme o sedentarismo, organiza o sono, administra prazeres, tenta reduzir riscos, cobra-se por falhas, orgulha-se quando consegue se ajustar. A norma deixa de ser apenas imposição externa, passa a funcionar como critério íntimo de avaliação. Talvez esse seja um dos pontos mais inquietantes de toda a reflexão Foucaultiana. Muitas vezes imaginamos que aquilo que pensamos sobre saúde, risco, beleza, disciplina, responsabilidade e envelhecimento nasce de uma interioridade inteiramente nossa, como se o dentro fosse um território puro. Mas talvez seja preciso suspeitar um pouco dessa pureza. Quantas das ideias que temos sobre o corpo nasceram realmente em nós? Quantas já chegaram moldadas por campanhas, escolas, famílias, clínicas, religiões, mídias, discursos científicos e pedagogias silenciosas do cotidiano? O que vem de fora não permanece fora. Entra em nós, organiza sensibilidades, produz culpas, orienta desejos, instala medos e passa a falar em voz íntima. Aquilo que, mais tarde, chamamos de convicção pessoal, muitas vezes já traz a marca de uma longa formação histórica. O exemplo do cigarro novamente ajuda a perceber isso com nitidez. A mudança em torno do tabagismo não se resumiu a leis e campanhas. Ela também transformou a maneira como a pessoa se relaciona consigo mesma. Muitos passaram a sentir culpa ao fumar, vergonha em certos espaços, necessidade de justificar o hábito, desejo de parar em nome da saúde, medo do dano futuro ou orgulho por terem abandonado o cigarro. Outros resistiram, negociaram, minimizaram os riscos ou mantiveram o hábito porque ele seguia cumprindo funções concretas em sua vida. Em ambos os casos, o sujeito já não se pensa fora da história. Ele interpreta o próprio corpo e suas práticas a partir de uma nova economia moral e sanitária do risco. Na praça, isso reaparece de modo muito concreto. O segundo personagem talvez tenha aprendido mais cedo a ouvir recomendações médicas, reorganizar hábitos, reconhecer limites do corpo e incorporar práticas de prevenção. O primeiro, por sua vez, pode ter tido uma relação consigo forjada menos pela lógica da prevenção do que pela necessidade de suportar. Talvez tenha aprendido ao longo da vida não a escutar os sinais precoces do corpo, mas a silenciá-los para continuar trabalhando. Talvez tenha resistido a certos discursos não por ignorância ou irresponsabilidade, mas porque em sua trajetória outras urgências falaram mais alto. Convém insistir, isso não deve ser lido como falha moral. O problema é mais complexo. O que está em jogo são trajetórias desiguais na maneira como os sujeitos foram sendo levados a se relacionarem consigo mesmos. 2.4 Governamentalidade. Conduzir condutas. É justamente nesse cruzamento que surge uma noção central para este capítulo, a governamentalidade. Foucault a desenvolve sobretudo no fim da década de 1970, para pensar uma forma mais ampla de poder. Não apenas a disciplina dos corpos individuais, nem somente a administração biopolítica das populações, mas a lógica que articula essas tecnologias com o governo de si, na condução das condutas. Convém não apressar a leitura dessa palavra. Governar, aqui, não significa apenas mandar, proibir ou punir. Significa conduzir comportamentos, organizar possibilidades de ação, estruturar escolhas prováveis, formar disposições, fabricar modos de pensar e de agir. O poder se torna mais sofisticado quando consegue orientar a liberdade, e não apenas limitá-la. Ele não age somente dizendo, não faça. Age também produzindo sujeitos que desejam agir da maneira esperada. Se o leitor olhar ao redor,
verá isso com relativa facilidade. As políticas de prevenção, a pedagogia da saúde, os discursos de responsabilidade individual, as métricas de desempenho corporal, a exigência de autonomia e a moralização do autocuidado não apenas informam, elas formam um certo tipo de sujeito. O sujeito ideal do presente é ativo, vigilante, informado, funcional, responsável por seus riscos e capaz de gerir o próprio corpo como se fosse um pequeno empreendimento. Isso traz ganhos reais e seria simplista negar. Há menos sofrimento em muitos casos, mais prevenção, mais autonomia, mais possibilidade de intervenção precoce. Mas o ponto que pretendo problematizar não é fazer juízo de valor. Para além do bem ou do mal, o frutífero aqui é perguntar que tipo de relação consigo elas práticas produzem. Em que momento o cuidado deixa de ser apenas cuidado e passa a carregar também cobrança, culpa, autoinspeção permanente? Quando a saúde se converte em dever moral? Quando a autonomia deixa de ser possibilidade e passa a ser obrigação? E quando, de certa forma, esses discursos estão sendo projetados de forma engrandecedora na vida dos sujeitos? Essas perguntas importam porque o poder aqui não aparece como força bruta que cai sobre indivíduos passivos. Ele aparece como racionalidade que organiza o campo do possível. De um lado, persistem as técnicas que treinam, corrigem e tornam os corpos úteis. De outro, operam as estratégias que administram a vida da população em nome da saúde, da segurança e da prevenção. Ao mesmo tempo, forma-se a relação pela qual o sujeito aprende a vigiar-se, conduzir-se e responder por si. É nesse entrelaçamento que a governamentalidade se torna visível. A praça volta, então, a ganhar densidade. Os dois personagens envelhecem sob formas de governo semelhantes em sua lógica mais ampla, mas desiguais em sua inscrição concreta. As normas que os atravessam pertencem ao mesmo tempo histórico, mas não encontraram em ambos as mesmas condições de chegada. O poder disciplinar não foi igual em todas as escolas. A biopolítica não se distribuiu da mesma forma em todos os bairros, famílias e trajetórias. Também a relação consigo que se incentiva assume feições distintas. Às vezes, aparece sob a forma da cobrança, da culpa e da responsabilização individual. Outras vezes, vem acompanhada de apoio, escuta e estímulo mais amparado à gestão de si. O que muda não é apenas a intensidade do poder, mas a forma como ele encontra cada vida, se instala nela e passa a ser vivido por ela. 2.5 A praça como arquivo do presente. Volto à praça porque é ali que a abstração precisa novamente ganhar corpo. À distância, os dois personagens podem parecer apenas dois velhos atravessando o mesmo espaço, carregando em ritmos diferentes o peso dos anos. Mas, se o olhar demora um pouco mais, percebe-se que não se trata apenas de uma diferença entre organismos envelhecidos. O que está diante de nós são duas histórias corporais. Duas maneiras diferentes de ter sido conduzido pelo tempo, pelas exigências da vida e pelos dispositivos de uma época. O primeiro personagem talvez traga no corpo uma existência inteira organizada pelo verbo aguentar. Seu modo de andar, sua cautela, a economia dos movimentos, a necessidade de apoio antes de se erguer, tudo sugere não apenas a ação biológica da idade, mas uma longa familiaridade com o desgaste. É como se esse corpo tivesse aprendido, desde cedo, menos a se preservar do que a resistir. Talvez tenha sido um corpo muito exigido pelo trabalho, pela repetição, pelo esforço contínuo, por rotinas em que não havia muito espaço para escutar a dor antes que ela se tornasse insuportável. Talvez tenha aprendido mais cedo a obedecer ao tempo dos outros do que a reconhecer o próprio limite. Se assim foi, a disciplina não se inscreveu nele principalmente como pedagogia do cuidado, mas como treinamento para a utilidade, para a produção, para o cumprimento da tarefa. Seu corpo foi treinado para continuar. É possível que a biopolítica também o tenha alcançado, mas de forma mais tardia, mais desigual e menos eficaz. Campanhas de prevenção, orientações sobre risco, recomendações sobre hábitos saudáveis e vigilância de si
talvez tenham chegado quando muitos costumes já estavam sedimentados e quando a própria vida material oferecia pouca margem para transformá-los em prática. Dizer a alguém que durma melhor, coma melhor, caminhe mais, controle a ansiedade e abandone hábitos nocivos pode parecer razoável como fórmula geral, mas a vida concreta nunca se organiza apenas por fórmulas. Ela depende de tempo, renda, descanso, escolarização, acesso a serviços e, sobretudo, da possibilidade real de interromper rotinas duras para começar a viver de outro modo. O exemplo do cigarro reaparece aqui com força. Talvez esse primeiro personagem tenha fumado durante muitos anos, não necessariamente porque desconhecesse inteiramente os danos do tabagismo, mas porque o cigarro podia ocupar um lugar mais complexo do que a simples figura do erro. Podia ser pausa no meio da jornada, alívio para a ansiedade, pequeno prazer acessível, gesto aprendido entre colegas, forma de suportar um cotidiano áspero, até mesmo uma forma de sensualidade. Quando, sobretudo a partir das décadas de 1980 e 1990, o tabagismo passou a ser fortemente capturado pelas campanhas de prevenção, pelas advertências sanitárias e pela linguagem epidemiológica do risco, esse personagem talvez já estivesse profundamente enredado numa relação consolidada com o hábito. O novo regime de verdade sobre o cigarro passou a alcançá-lo, sem dúvida, mas não anulou de imediato as funções concretas que ele desempenhava em sua vida. Talvez seja por isso que sua relação consigo tenha sido formada menos pela lógica da antecipação preventiva e mais pela necessidade de seguir adiante apesar dos sinais do corpo. Em vez de escutar os primeiros sintomas como alerta, pode ter aprendido a empurrá-los para a margem. Em vez de interromper a atividade diante da dor, pode ter sido levado a tratá-la como parte comum da vida. O corpo que hoje caminha com mais dificuldade talvez seja o mesmo que durante décadas foi convocado a trabalhar cansado, a suportar sem reclamar, a continuar mesmo quando já dava sinais de fadiga. Não me parece justo ler esse corpo como simples resultado de descuido ou irresponsabilidade. Há nele, antes, a inscrição de uma história social em que sobreviver veio muitas vezes antes de prevenir. O segundo personagem, embora igualmente envelhecido, parece trazer outra história inscrita na postura, no ritmo e no modo como ocupa o espaço. Seu corpo não está fora dos dispositivos do presente. Ao contrário, ele também foi disciplinado, avaliado, regulado e orientado. Mas talvez tenha encontrado ao longo da vida condições mais favoráveis para incorporar práticas de manutenção de si, mais escolarização, mais informação, maior contato com campanhas de saúde, mais escuta clínica, mais margem para reorganizar hábitos, mais possibilidade de reconhecer o corpo, não apenas como instrumento de trabalho, mas também como algo que precisa ser cuidado, acompanhado e preservado. Se o primeiro personagem parece ter sido formado numa gramática da resistência, o segundo talvez tenha sido mais intensamente atravessado por uma gramática do cuidado. Isso não significa liberdade plena, nem superioridade moral. Significa apenas que, em sua trajetória, os discursos biopolíticos e as pedagogias contemporâneas do autocuidado puderam ser incorporados com mais eficácia. Talvez tenha aprendido mais cedo a ouvir recomendações médicas, a considerar exames, a ajustar a alimentação, a associar exercício físico à manutenção de autonomia e a interpretar certos desconfortos como sinais que exigem resposta. Seu corpo, também ele submetido a normas, pode ter sido não apenas cobrado, mas mais assistido. Também aqui o cigarro ajuda a iluminar a cena. É possível que esse segundo personagem tenha fumado quando jovem, como tantos de sua geração, num tempo em que o cigarro circulava com maior naturalidade social e simbólica. Mas talvez tenha conseguido abandoná-lo quando os discursos médicos, escolares e midiáticos passaram a redefinir o tabagismo como risco, dano e ameaça ao futuro.
não porque estivesse simplesmente mais disposto a obedecer, mas porque essa decisão talvez tenha encontrado condições mais favoráveis, acesso à informação, acolhimento clínico, mais familiaridade com a linguagem da prevenção, mais recursos simbólicos e materiais para transformar uma recomendação geral em hábito concreto. O que nele se vê, portanto, não é apenas mérito pessoal, mas uma forma historicamente situada de relação consigo que pôde ser cultivada com mais apoio. Ainda assim, seria um erro idealizar esse segundo corpo como se encarnasse uma forma pura de emancipação. O corpo mais preservado também é atravessado por cobranças, por métricas, por expectativas de desempenho, por exigências de funcionalidade e por essa moral silenciosa que transforma o autocuidado em obrigação permanente. Há nele, sem dúvida, ganhos de autonomia e talvez menos sofrimento, mas há também a inscrição de uma época em que governar significa levar o sujeito a vigiar-se, corrigir-se e administrar-se continuamente. Seu envelhecimento mais preservado não está fora do poder, é uma de suas formas bem-sucedidas de encarnação. É justamente por isso que a diferença entre os dois personagens não deve ser convertida numa oposição moral simplista entre virtude e fracasso, cuidado e negligência, lucidez e inconsciência. Ambos vivem sob o mesmo tempo histórico. Ambos foram atingidos pelos discursos da saúde, pela pedagogia da prevenção, pela linguagem do risco, pelas exigências de funcionalidade e pelos imperativos contemporâneos do cuidado. A diferença está no modo como cada vida pôde incorporar, negociar ou resistir a esses dispositivos. Em um deles, o corpo parece ter sido exigido antes de ser escutado. No outro, o corpo parece ter encontrado condições mais favoráveis para ser observado, mantido e reorganizado. Um talvez tenha aprendido a suportar, o outro a prevenir, mas ambos são feitos do mesmo tempo. A praça, então, deixa de ser apenas cenário, ela se torna um pequeno arquivo do presente. Na diferença entre aqueles dois corpos, posso ler não somente a passagem dos anos, mas a desigualdade das condições sob as quais uma época conduz os sujeitos, distribui possibilidades de cuidado e inscreve em cada corpo, de forma singular, suas normas, promessas e exigências. É por isso que os corpos envelhecem de maneira distinta, não apenas porque a biologia responde de forma variada ao tempo, mas porque o próprio tempo histórico encontra em cada trajetória meios diferentes de se alojar no corpo. 2.6. O corpo não é apenas moldado, ele também é interpretado. Até aqui, a reflexão procurou mostrar como os corpos são produzidos por práticas, instituições, saberes e formas de governo, mas ainda falta um ponto importante. Os corpos não são apenas moldados, eles também são interpretados. Cada época atribui sentidos ao corpo, decide o que ele significa, o que ele vale, o que ele deve parecer e quais verdades devem encarnar. Essa observação é decisiva porque, muitas vezes, julgamos estar apenas descrevendo um corpo, quando na verdade já estamos lendo-o à luz de valores históricos. Jorge Vigarello mostra, por exemplo, que a gordura nem sempre teve o mesmo significado. Houve épocas em que podia estar associada à abundância, à respeitabilidade ou à prosperidade. Em outros momentos passou a ser ligada ao descuido, ao excesso e ao risco. Denise Bernuzzi, de Santana, ajuda a perceber um deslocamento importante dessa história. Na modernidade e, sobretudo, na contemporaneidade, o corpo torna-se alvo cada vez mais intenso de atenção, correção e aperfeiçoamento. Já não é apenas algo sobre o qual recaem proibições externas, é algo que cada um aprende a observar, comparar, ajustar e expor. O corpo aparece, então, como realidade sempre inacabada, sempre passível de intervenção, e é nesse contexto que se intensificam a vigilância de si, a comparação e a insatisfação corporal. Talvez o leitor já tenha sentido isso sem nomear. O corpo contemporâneo não precisa apenas ser saudável, precisa parecer saudável. Mais do que isso, deve parecer ativo, produtivo, definido, jovem, motivado e autocontrolado. O ideal do corpo fit não é apenas estético, ele é também moral. O corpo passa a funcionar como prova visível de disciplina, responsabilidade e valor pessoal.
É nesse ponto que se abre uma disputa contemporânea em torno da verdade sobre o corpo. Que corpo é considerado verdadeiro, desejável, superior, mais legítimo? O corpo treinado? O corpo natural? O corpo otimizado por fármacos, hormônios, suplementos, procedimentos e tecnologias? Em muitos circuitos contemporâneos, ganha força a ideia de que um corpo intensificado farmacologicamente, mais performático e mais eficiente, seria de algum modo melhor do que um corpo não otimizado. Os chamados Envested Games tornam isso particularmente visível. Surgem em oposição declarada ao modelo esportivo tradicional, especialmente às regras estritas do anti-doping. Em nome da inovação, da liberdade individual e do aperfeiçoamento humano, propõem um ambiente em que o uso de esteroides anabolizantes pode ser aceito ou até celebrado. Não se trata aqui de discutir apenas um evento esportivo específico, mas de perceber o sintoma cultural que ele expressa. Em nome da superação, consolida-se um imaginário em que a intensificação artificial do corpo passa a ser apresentada como horizonte legítimo de futuro. Esse imaginário não está dissociado dos interesses econômicos que atravessam a indústria biomédica e farmacêutica contemporânea, sempre pronta a transformar o corpo em mercado e a oferecer soluções rápidas, vendáveis e individualizadas para desempenho, emagrecimento, envelhecimento e autocontrole. Convém dizer isso com cuidado. O problema não está em condenar toda a intervenção biomédica como se qualquer mediação técnica fosse automaticamente empobrecedora. O problema é outro: perceber como se consolida um regime de verdade em que otimizar o corpo passa a soar não apenas possível, mas desejável, admirável e, em certos círculos, quase obrigatório. A questão, então, já não é apenas como o corpo é disciplinado ou governado, mas que verdade se quer fazer triunfar sobre ele? Que discurso ganha autoridade para dizer o que é um corpo melhor? Que forma corporal será tomada como ideal de sucesso, de saúde, de liberdade ou de futuro? Essas disputas mostram que o corpo é também campo de batalha simbólica. Sobre ele não recaem apenas técnicas de poder, mas também regimes concorrentes de verdade. E isso repercute diretamente no envelhecimento. Porque quando uma época define que o corpo valioso é o corpo ativo, autônomo, produtivo, funcional e permanentemente gerenciável, ela decide, ainda que em silêncio, quais corpos envelhecidos serão admirados, tolerados, corrigidos, esquecidos ou tratados como fracasso. 2.7. O corpo entre história, saber e educação. Ao final deste capítulo, talvez o mais importante seja guardar uma ideia simples. O corpo nunca é apenas corpo. Ele é matéria viva, organismo, limite e possibilidade, mas é também lugar de marcas históricas. Sobre ele recaem olhares, expectativas, cuidados, exigências, saberes e formas de condução da vida que, com o tempo, passam a parecer naturais. Por isso, quando falamos em saúde, capacidade, risco, autonomia, declínio ou envelhecimento, não estamos lidando somente com dados biológicos, mas também com modos históricos de ver, nomear e valorar a existência corporal. Vale a pena parar um pouco aqui, porque esse ponto toca o coração do livro. Quando, na praça, olhamos para o primeiro personagem e o vemos mais cansado, mais curvado, mais hesitante, corremos o risco de pensar que estamos vendo apenas um corpo biologicamente gasto. Quando olhamos para o segundo, mais ereto, mais ativo, mais disposto, corremos o risco oposto, imaginar que estamos diante de simples mérito individual ou de uma velhice naturalmente bem-sucedida. Em ambos os casos, vemos pouco, vemos só a superfície. O que escapa é justamente o trabalho histórico que ajudou a formar aqueles dois corpos. É nesse ponto que a reflexão de Carmen Lúcia Soares se torna especialmente importante. Ao pensar a educação do corpo, a autora nos ajuda a perceber que o corpo não é apenas conhecido, ele é formado. Aprende-se a sentar, a andar, a respirar, a comer, a conter gestos, a mover-se de certa maneira, a cultivar hábitos e a reconhecer no próprio corpo sinais de disciplina, cuidado, correção ou desvio. Em outras palavras, o corpo é atravessado por pedagogias explícitas e silenciosas,
por orientações médicas, morais e sociais, por modos de vida que o treinam, o organizam e lhe dão forma. Essa ideia desloca a questão de maneira decisiva. Já não se trata apenas de perguntar o que o corpo é, em termos biológicos, mas também de perceber como ele vai sendo produzido como objeto de atenção, de conhecimento e de intervenção. O saber sobre o corpo nunca aparece sozinho. Ele vem acompanhado de critérios, normas, recomendações, comparações e expectativas. Por isso, a relação entre saber e poder não precisa ser procurada apenas em grandes instituições ou discursos solenes. Ela se deixa ver nas pequenas práticas, nos conselhos repetidos, nos gestos corrigidos, nas rotinas valorizadas, nos medos cultivados e nos hábitos que aprendemos a considerar saudáveis, adequados ou desejáveis. Talvez seja esse um dos pontos mais importantes deste percurso. O que chamamos de cuidado nunca é puro. Isso não significa que seja falso ou necessariamente opressivo. Significa apenas que até o cuidado tem história. Até ele carrega escolhas, normas, interesses e valores. No presente, isso aparece com nitidez na força adquirida pela imagem do corpo ativo, autônomo e funcional. Cuidar-se, manter-se em movimento, preservar capacidades, reduzir riscos e prolongar a independência são metas que podem, sem dúvida, sustentar a vida e reduzir sofrimentos. Mas também aí convém atenção. Não porque tais preocupações sejam ilusórias, e sim porque trazem consigo maneiras de medir o valor dos corpos e de definir o que conta como envelhecer bem. O problema, portanto, não está no cuidado em si, mas no esquecimento de que até mesmo o cuidado é atravessado por escolhas históricas, por interesses e por normas. Discursos sobre mobilidade, força, alimentação, exercício físico, prevenção de quedas, reabilitação e autonomia podem ser valiosos, e verdadeiramente o são, mas precisam ser acolhidos sem que se perca a capacidade de perguntar o que promovem, o que silenciam, o que exigem e a serviço de que formas de vida se organizam. Talvez seja justamente essa a tarefa mais importante deixada por este capítulo. Não recusar os saberes sobre o corpo, mas aprender a olhar para eles com mais lucidez. Nem ingenuidade, nem condenação apressada. O que importa é perceber que os corpos envelhecidos que encontramos na praça, assim como o nosso, não é apenas um fato da natureza, é também uma história tornada visível. É com esse cuidado que a reflexão pode seguir adiante. No próximo capítulo, ao me aproximar mais diretamente da dimensão fisiológica do envelhecimento e da aptidão física, não se tratará de abandonar a história em nome de uma verdade puramente biológica. Trata-se antes de perguntar como certos conhecimentos sobre o corpo podem, sem perder de vista o mundo de valores em que surgem, nos ajudar concretamente a viver melhor.